E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaju. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um tema que mexe comigo de verdade. E que provavelmente vai mexer com você também, se você for nerd de verdade. Durante muito tempo, a gente foi deixado de lado e fomos chamados de estranhos, de loucos, de antissociais. Tinha esses rótulos tudinho aí. Mas a gente sempre foi nerdão demais pra ligar, sabe? E mesmo assim, a gente nunca deixou de ser quem a gente é. Só que agora parece que ser nerd voltou a incomodar e muito. Voltou? Você tem certeza? Nesse vídeo eu vou falar sobre como os nerds, aqueles que pensam por conta própria, que têm memória e que amam as histórias de verdade, estão sendo atacados de novo. Mas dessa vez não é só bullying de escola. É algo muito maior, mais organizado e mais perigoso. Vixe, maior, mais organizado e mais perigoso? Deve ser por isso que tem aqueles memes, né? Agora eu tô entendendo aqueles memes dos nerdão. E sim, tem gente acordando, tem gente questionando, mas ainda somos poucos. E é por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Então respira fundo, vem comigo, porque hoje a gente vai lembrar por que ser nerd de verdade nunca foi modinha e sempre foi resistência. Se tem uma coisa que une todos os nerds, é o fato que a gente nunca foi como o resto. Desde pequenos, a gente foi visto como os estranhos, alguns mais quietos, outros mais empolgados, mas todos nós tínhamos um ponto em comum. A cabeça sempre estava em outro lugar. Enquanto o grupinho da escola falava de roupa da moda, de festa, de pegação, a gente tava falando de Pokémon, Star Wars, Cavaleiros do Zodíaco, Senhor Era desse jeito mesmo. Era desse jeito mesmo. dos Anéis, teorias malucas de multiversos, códigos secretos, livros de ficção, combos de RPG, macetes de jogos ou desenhando personagens inventados no caderno atrás. Essa dos macetes de jogos era o que mais acontecia no meu grupo. Algumas meninas preferiam carregar um mangá na mochila ao invés de maquiagem. E muitos meninos sabiam mais sobre lore de videogame do que sobre futebol. Eu nunca soube nada sobre futebol. Eu nunca tive interesse. E depois que passou a Copa, acho que de 98, o meu interesse caiu para zero. Por isso eles eram vistos como fracassados. E aí vinham os apelidos: CDF, maluco, esquisita, antissocial, criança demais. E tudo isso só porque a gente não fazia questão de ser igual aos outros. Como dizia Nicolas Gomes Dávila, a originalidade é punida porque os medíocres não suportam o que não conseguem entender. O mundo ele sempre exige obediência, e quem anda com a manada é recompensado com aceitação. Mas o nerd de verdade ele sempre pensou por conta própria. Não seguia a modinha para agradar, não dizia o que era esperado. E isso sim incomodava. Porque quando você vive de verdade, você expõe um vazio de quem vive de aparência. Faz sentido, faz sentido. Ninguém viu o valor daquilo que a gente amava. Ninguém entendia como alguém podia se emocionar com um personagem fictício, ou com uma história de fantasia, ou com uma partida de xadrez, ou com uma teoria de viagem no tempo. Mas a gente entendia, e isso bastava. Mesmo sendo isolados, mesmo sendo piada, a gente não se dobrava. Porque no fim das contas, o nerd de verdade, seja menino ou menina, é aquele que escolhe ser sincero com o que ama, mesmo quando significa ser rejeitado por quem nunca teve coragem de ser diferente. Durante um tempo, parecia que o jogo ia virar. Aquele menino que era zoado por saber tudo sobre ficção científica. Ou aquela menina que vivia desenhando personagem de anime no caderno. Ou o grupo que se escondia pra jogar RPG de mesa ou conversar sobre teorias de universos paralelos, de repente começaram a ser vistos com outros olhos. Eu notei. E principalmente porque o mundo nerd começou a gerar mais dinheiro, né? O mundo dos games passou a movimentar mais a indústria do que a de cinema, sabe? Os paradigmas foram mudando. A cultura pop finalmente percebeu que aqueles esquisitos eram criativos, inteligentes, apaixonados de verdade. E foi quando os super-heróis estouraram no cinema, ou quando o videogame virou arte, ou quando os filmes e séries começaram a mostrar que o nerd podia sim ser o protagonista. Por alguns anos, ser nerd deixou de ser ofensa e virou identidade. E todo mundo queria usar uma camiseta de super-herói, fingir que amava Tolkien, dizer que era fã de carteirinha da Marvel. Foi pacífico por um tempo. O mundo parecia finalmente entender a gente e até querer ser igual a gente. Mas tem um detalhe importante aqui. E talvez seja esse o motivo de tanto ódio recente. Aqueles nerds que foram excluídos, ridicularizados e ignorados na escola, cresceram. E hoje são justamente eles que estão ocupando os melhores cargos, os empregos mais valorizados, os setores mais importantes, técnicos e estratégicos do mercado.
Gente que trabalha com TI, com audiovisual, com engenharia, com ciência, com criação de conteúdo e com cultura. É, é desse jeito mesmo. É por isso que tem até aquele meme lá, da moça lá, que tá saindo com um maloqueiro, enquanto o nerd tá lá no canto, se sentindo pobre. Aí depois tem outro quadro lá que ela volta grávida, né, quando tá adulta, só que ele não interessa mais, porque ele já tá cheio de dinheiro, o nerd. São eles que movem a inovação. E mais ainda, são eles que compram, que sustentam as franquias, que bancam os jogos, que pagam o ingresso, que compram livro e que compram action figure e assinam plataformas. O nerd, ele virou o público pagador e não aceita qualquer porcaria servida com lacrate por cima. Só que aí as grandes empresas e os militantes perceberam isso. E ao invés de respeitar esse público, eles quiseram se aproveitar do amor que a gente tinha pelas franquias para empurrar discurso político. E aí começaram a colocar representatividade forçada, lacração no lugar de roteiro e personagens sem alma com bandeirinha no avatar. É, como se a gente não fosse notar. Tudo com selo de diversidade, mas sem alma nenhuma. E quando os nerds, os verdadeiros fãs, ousaram reclamar disso, falando isso não faz sentido com a história, ou estão destruindo esse universo, eles foram atacados de novo. Chamaram a gente de tóxicos, de incels, de reaça, de todos os instas e fóbicos imagináveis. E aqui no Brasil até criaram um termo nerdola pra tentar nos ridicularizar e nos separar. Mas sabe o que é mais bizarro? Foi que essa galera ainda teve a cara de pau de fingir que eles é que sempre foram os nerds. Nossa, é muita cara de pau mesmo. Como se gostar de tudo, sem criticar nada, e repetir qualquer discurso pronto, fosse uma prova de que você é fã de verdade. Como afirmava Olavo de Carvalho, quando não se pode destruir o argumento, destrói-se quem o fez. Mas o nerd de verdade não engole isso, porque nerd não segue moda, ele segue coerência. E não vão aplaudir panfleto disfarçado de série só pra parecer moderno. A gente sabe quando estão tentando calar quem pensa e agradar quem só repete. No fim das contas, tudo isso que a gente tá vivendo não é sobre cultura pop, é sobre controle. O controle do pensamento, do comportamento e do discurso. E aí vem a pergunta que destrói a narrativa deles. Como você controla alguém que nunca se importou em ser popular? Alguém que cresceu sendo excluído, mas que continua firme no que ama? Alguém que não precisa de aprovação dos outros pra saber quem é? A resposta? Você não controla. E é aí que entra o problema. O nerd de verdade é incontrolável porque ele pensa por si, porque ele lembra, porque ele pesquisa, ele debate, ele compara e ele discorda. E pior ainda, não tem medo de falar a verdade. Nossa, e tem jogo que faz eu debater mais ainda. Nossa, eu até lembro aqui de Silent Hill 1, que quando eu morava na outra cidade ali, em Pereiro, eu e meus amigos se juntavam ali na praça e passava a noite todinha debatendo a lore de Silent Hill, cara. O que os ritual fazia, quem era Samael e tudo mais, o que aqueles símbolos que apareciam nas TV lá significavam. Nossa, minha amiga, mas era tanto debate, tanta lore. Roger Scruton falava que a mente independente é o maior inimigo da máquina de controle. O sistema atual, a mídia, a Big Tech, militância, vive de gente que repete. Eles precisam do rebanho e eles precisam dos normes. Os normes são aqueles que seguem a modinha, dos que aceitam o novo normal sem questionar, dos que trocam de opinião toda semana pra parecerem do bem. Mas o nerd lembra como as coisas eram. Eles lembram do original, lembram do valor das histórias, e não aceitam reescrever a verdade só pra agradar um algoritmo ou um ativista de sofá. Então o que eles fizeram? Eles nos tornaram inimigos e eles vêm nos desumanizando cada dia mais. Deram novos rótulos, criaram narrativas, plantaram medo. E tudo isso por quê? Porque o nerd é a prova viva de que dá pra ser feliz sem obedecer. De que dá pra amar as coisas, dá pra pensar diferente e ainda assim ser completo. E isso assusta. Assusta o militante, o marqueteiro, o político e principalmente o sistema. Porque se mais pessoas forem nerd de verdade, autênticas, livres, apaixonadas, críticas, eles perdem o controle. E é por isso que o nerd de verdade hoje é tratado como uma ameaça. Mas é também por isso que nós somos a última linha de defesa contra esse mundo pasteurizado onde todo mundo pensa igual. Quando você não consegue controlar um grupo, você precisa apagar a memória dele. E é exatamente isso que estão fazendo com as franquias que os nerds amam. Porque enquanto tiver Star Wars, Tolkien, Resident Evil, Cavaleiros do Zodíaco, Marvel e DC, vai existir aquela lembrança do que é uma boa história. Mano, até Mônica
deixou de ser um negócio legal como era para ser um negócio pasteurizado, velho. Um negócio censurado. Véi, na Mônica, hoje em dia, não pode mais chamar a Magali de gorducha. Não pode mais. Agora ela é só esfomeada ou coisa do tipo. Cara, a Mônica, que ela batia no povo, ela pegava aquele coelho dela e espancava. Ela não espanca mais. Ela não espanca mais. No máximo, ela dá coelhadas. Só isso. O negócio ficou, sabe, frutinha, por assim dizer. É que vocês me entendem? E isso é uma ameaça para quem quer impor narrativas rasas e panfletárias. E foi assim que começaram os ataques sistemáticos. Um a um, os universos que marcaram gerações foram transformados em laboratórios ideológicos. O Jordan Peterson já alertava: a cultura morre quando serve a política em vez de transcender a ela. E o objetivo é claro: demonizar o nerd que lembra como era e apagar o passado e reescrever do zero só para que reste essa versão corrigida e aprovada pela militância. E se alguém ousar dizer: isso não tem nada a ver com o original, vem a resposta pronta: você é incel, você é nerdola, você é insta e phobics. Mas olha só que ironia. Essas franquias só existiram porque nerds, aqueles mesmo sendo zoados, excluídos, ridicularizados na adolescência, investiram anos de amor e dedicação. E agora, depois de tudo isso, querem nos expulsar da nossa própria casa. Só que não conseguiram, porque o nerd de verdade não esquece. E quando você não esquece, você não se deixa manipular. E como foi dito por George Orwell, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Eles podem tentar reescrever as histórias, mas eles não podem apagar o que a gente já viveu. E é por isso que toda vez que um nerd raiz levanta a voz contra a lacração, o sistema treme. Porque sabe que ainda existe gente que não se vendeu, que não se calou e que não vai entregar sua memória de bandeja. Esse termo nerdola, ele nasceu como ofensa. Era pra ridicularizar quem ama de verdade as obras originais e quem critica quando a franquia é destruída e não abaixa a cabeça pra panfleto político. Era pra fazer a gente se sentir pequeno, ultrapassado e fracassado. Mas não deu certo. Porque os nerds de verdade, nós no caso, sabemos quem somos. E a Liga Nerdola fez algo brilhante. Pegou o insulto e transformou em bandeira. Hoje, ser nerdola significa ser fiel às raízes. Não aceitar que Tolkien vire discurso identitário ou que Star Wars seja usado como manual de lacração. Ser nerdola é lembrar que cultura não se vende ao sabor do mercado e nem da militância. É isso aí. É isso aí. Nerdola com orgulho. É ser livre. Porque só os fortes conseguem rir quando tentam envergonhá-los por serem autênticos. E é justamente por isso que o sistema nos odeia. O Estado ama os normes. São gente que repete sem pensar, que segue a manada, que troca de opinião conforme a mídia manda. Os militantes, eles também amam os normes. Gente que compra qualquer narrativa por medo de ser excluído. As grandes empresas, eles amam os normes, porque são as pessoas que consomem qualquer produto lacrado só pra parecerem do bem. Mas os nerds? Os nerds são bem diferentes. O nerd não engole, ele lembra, questiona, discorda e aponta incoerência. O nerd é aquele que, mesmo depois de anos de bullying, continua firme no que acredita. E isso incomoda. E como eu sempre digo, a liberdade começa no momento em que você para de pedir permissão pra ser você. No fim é simples. Não dá pra controlar o nerd de verdade, e por isso eles decidiram demonizá-lo. Mas quanto mais eles tentam nos apagar, mais forte fica a nossa resistência. E se ser chamado de nerdola é o preço por pensar diferente, pensar com a própria cabeça, então que seja com orgulho. Se você chegou até aqui é porque também sentiu que tem alguma coisa errada nesse mundo, onde tudo é aparência, controle e pensar virou crime. E se esse vídeo fez você lembrar de quem é, das histórias que te formaram, ou até daquela fase em que o nerd parecia ser errado, então lembra disso, você não tá sozinho. Ser nerd de verdade é não se vender, é não se curvar, é amar com profundidade mesmo quando o mundo tenta ridicularizar tudo que a gente é. Agora me conta aqui nos comentários, você já sentiu que ser você incomoda? Já te rotularam só porque você pensou diferente? E claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os outros nerdolas e se inscreve no canal para fortalecer esse espaço onde a gente pode falar a verdade. E como sempre, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. É isso aí. É isso aí. É muito importante essas coisas. E é por isso que eu fiz esse canal de react aqui. Porque tava me incomodando, cara. Tava me incomodando. O mundo dos games, que é o que eu sou mais mergulhado, tá se tornando uma coisa que eu não gosto, cara. Tá ficando muito ruim. E eu venho notando que tá piorando desde Mortal Kombat 10, quando anunciaram. Eu já tinha dito isso algumas vezes, mas quando anunciaram Mortal Kombat 10
e disseram que as mulheres não iam ser mais sexy, foi ali que eu notei que a merda ia ser só pior dali pra frente. E tem piorado. Tem piorado. É por isso que a gente vê jogo merda saindo, tipo Dragon Age Vanguard, que praticamente afundou a franquia. E com certeza a franquia não sei se vai ter mais continuação, porque a EA foi comprada ali pelos árabes, e os árabes já disseram que vão demitir as mulheres e os woke tudo lá dentro do estúdio. Então não sei. Tomara que a mudança seja para melhor. Mas é isso. Vamos lá, nerdolas. Vamos ter orgulho de quem somos. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!